Antônio Lemos, eu acho que ele foi prefeito de Belém, governador, alguma coisa assim parecida. Pro ex-intendente, conheço de nome, né? Não... Antônio Lemos, aqui em Belém, agora não lembro mais. É alguma coisa aqui, algum local. Eu sei. Não sei direito. Não, porque ele já não era do meu tempo. Não sei o certo. Confesso que eu não lembro. Se eu sei, eu não lembro no momento. Olha, ele deixou vários legados, né? Talvez tenha sido um dos principais mentores do que Belém é hoje em dia, né? Embora ele tenha vivido há mais de um século, né? O Antônio Lemos tem uma história muito interessante em relação ao Belém do Pará. Primeiro porque ele não é paraense nem é de Belém, ele é do Maranhão. Migrou para o Pará muito cedo, talvez seja conhecido e lembrado como o intendente, o prefeito de Belém. Eu acho que essa é a marca do Antônio Lemos, o político que administrou a cidade de Belém. O Antônio Lemos chega aqui na segunda metade do século XIX. Né? E quando ele chega nessa segunda metade do século XIX, ele encontra um quadro político extremamente favorável à sua participação, que é o desenvolvimento econômico do período da borracha. Então, muito dinheiro está entrando em Belém do Pará e no estado como uma forma geral. Antes dele se tornar o intendente, que ele assume a intendência de Belém em 1897, ele passa por uma atividade ligada aos jornais, né? Ele começa como uma espécie de amanuense, um faz-tudo de jornal, e depois ele adquire muito posteriormente a província do Pará e vai ser o proprietário desse jornal. Onde ele começa a aventar a possibilidade de construir uma base política para que ele possa, né, ser alguém de ressonância na cidade. Isso é importante porque a província do Pará vai ser uma espécie de diário do que vai acontecer em Belém nesse período da transformação do período do Império para o período republicano, com o desejo já político do Antônio Lemos assumir algum cargo público. Ele participa de várias associações de trabalhadores, de operários. A mais importante é a Benemérita Sociedade Artística Paraense, uma sociedade de artistas. Ele vai se aliar a pessoas que durante esse período vão desenvolver uma camada, né, muito específica em relação à articulação, que vão se fortalecer a partir de 1878 e em 1889, no dia 16 de novembro, a República é proclamada aqui e o Antônio Lemos já vira um personagem importante desse momento. Em 1885, ele já está na Câmara da cidade de Belém, como vereador. Então ele tem uma trajetória como político. Carlos Gomes morre em 1896. Está sentado do lado do morto, do Carlos Gomes, o governador na época, lá o Sodré, e o vice-governador Gentil Bittencourt. O Lemos aparece atrás, um pouquinho atrás. Esse quadro revela quem era Lemos. Nesse momento, era um político importante, mas de segunda grandeza. Ele não está no primeiro plano da tela. No ano seguinte, o Lemos já é o intendente da cidade de Belém. Para ele se transformar numa liderança reconhecida no Estado, ele tem uma relação com os outros intendentes dos principais municípios do Pará. É muito célebre uma fotografia feita em 1903, chamada O Almoço dos Intendentes, que ele faz no Bosque Municipal, atual Bosque Rodrigues Alves. Ali mostra esses acordos políticos que o Antônio Lemos teve, fundamentais para a sua ascensão política. A visão sobre Belém ela é remontada desde que Belém é fundada em 1616. Por exemplo, já no século XVIII, você tem a construção das grandes igrejas, você tem a feitura dos largos de Belém, como Sé, Carmo e por aí vai. Mas quando chega no século XIX, e em especial o período da borracha, a fotografia vai ser muito importante. Por quê? Porque essa fotografia vai marcar o desenvolvimento urbano da cidade. Lemos investia pesadamente em fotografia para criar uma imagem diferente da cidade. O Lemos gostava disso, gostava de novidade, gostava de gente culta, contratou muitos intelectuais na Europa. Então ele tinha essa pegada, digamos, de um sujeito antenado com as modernidades da época.
E isso transformou o Lemos nessa figura central de memória para a modernização da cidade de Belém. As transformações urbanísticas em Belém, de 1897 até 1911, marcam a cidade até hoje. Por exemplo, há o estabelecimento de um código de postura, embora já existisse antes, mas esse código de postura vai ser, digamos, mais duro, né? Um código de postura marcado por uma certa imposição colocada pelo intendente Antônio Lemos. Por exemplo, ele decide proibir a venda de café, garapa e mingau no centro da cidade. Isso mostra o quê? A preocupação dele que esses vendedores ambulantes pudessem sujar as ruas da cidade e ele coloca mais para distante, para os bairros mais distantes. Isso mostra um certo traquejo com ele em relação às camadas mais abastadas, mas um olhar mais fiscalizador em relação à população mais pobre. Executar esse código e impedir que essa população pobre circulasse no centro da cidade virou uma espécie de quase mantra para ele, né? Quase obrigação. Ele vem um pouco para controlar a atuação, a atividade, o cotidiano dessa população. A padronização das calçadas, o comércio ambulante na cidade, tudo era multado. E isso o Lemos levou mesmo com afinco. E tinha uma polícia urbana que tratava disso. A gente podia dizer que é muito parecida com a nossa guarda municipal hoje. Ele também estabelece que em 1897 para 1898, a criação de gado e a circulação de cavalos não pode ser feita entre o bairro da Campina e até São Brás. E 4 meses depois, estabelece que a pastagem de gado só pode ser feita de São Brás em direção ao bairro do Mar. Nós temos um ponto muito importante também, que a administração do Antônio Lemos é marcada por uma influência muito forte do que está acontecendo na Europa. Nós temos um prefeito em Paris chamado Haussmann, onde ele faz a higienização do centro de Paris. O Lemos é uma espécie de Haussmann da Amazônia, né? Onde ele vai não só expulsar a questão dos cavalos, dos animais, da higiene muito forte, as classes populares para longe do centro, mas também vai criar uma política pública de, digamos, isolamento para que essa população seja colocada para fora do centro. Um detalhe importante disso é a criação de um asilo municipal longe dos olhos da população, onde esses desafortunados da sociedade podem recorrer até ele. Hoje, o Marizal é considerado o bairro talvez mais de elite da cidade, né? O metro quadrado mais caro, mas nessa época era um bairro de pretos, de pobres, de uma população, digamos, periférica. Muito dessa população foi expulsa do centro urbano. Era um bairro também muito interessante, com muitas festas religiosas, o batuque, o tambor de mina, o carimbó. E o Lemos tinha na cabeça um processo, digamos, de controle dessa população. As mulheres e os seus filhos que vinham dos Jurunas, desobedecendo claramente essas leis do Lemos, lavavam roupa nos chafarizes. Então, quando os fiscais viam isso, elas saíam correndo. Mas saíam correndo para onde? Para a Praça Batista Campos, onde lá também elas lavavam roupa. Então ficava esse jogo, né, de querer impor a lei e a população vivendo do seu modo. O processo de urbanização foi feito de modo muito autoritário. Hoje a gente olha para o passado e vê as benesses, né? Vê o lado, digamos, bonito desse processo. Mas, de fato, toda uma população foi expulsa do centro urbano de Belém. Houve um processo de bota abaixo de cortiços, que eram casas que estavam em situação muito ruim no centro da cidade de Belém, e o Lemos mandou destruir vários desses cortiços. Belém tem 2 bairros históricos, hoje estabelecidos na lei, que é o bairro da Cidade Velha e o bairro da Campina. Historicamente, o bairro da Campina, né, você consegue perceber a criação de uma rua chamada Rua dos Mercadores, que hoje é a João Alfredo,
que vai ter um alargamento em relação à rua e o estabelecimento de calçadas. Você vai verificar que o processo de urbanização, ele também atende a fins comerciais. Por exemplo, você tem uma loja chamada Paris da América, que era um marco de Belém desse período e se consolida durante o período da Belle Époque. É raríssimo uma loja com a beleza do Paris América. A escada de ferro do Paris América, para mim, só tem um equivalente em toda a região, que é a escada da Biblioteca Pública de Manaus. São escadarias belíssimas. O Paris América, eu acho que hoje não tem nenhuma loja na região norte que possa rivalizar com ela em beleza. Embora tenha sido construído anteriormente, mas o seu auge, o seu apogeu se dá justamente nesse período onde Belém está interligada com grandes potências econômicas do mundo, né? Com a França, com a Inglaterra, com Lisboa, com a Áustria. Esses produtos chegavam aqui, por exemplo, com a manteiga inglesa que chegava aqui, com os tecidos franceses que chegavam aqui, eram comercializados nessas lojas no belo centro, onde hoje é o bairro da Campina, no centro comercial de Belém. O que ele não construiu, ele reformou. Ele adaptou a esse ideal de modernidade. Os palácios, de maneira geral, eles são reformulados e adaptados e, digamos assim, são enriquecidos, assim como o Teatro da Paz também vai ser enriquecido no mesmo período, que é um período em que a região tem um apogeu econômico que faz com que ela deseje ser mais sofisticada, mais refinada, né? Então isso se reflete numa regulamentação urbana que vai mudar completamente o que eu chamo da face da cidade, quer dizer, a maneira como você enxerga as fachadas, como você enxerga as ruas, e que é uma questão que ela é o reflexo de uma nova classe que está surgindo, que é a burguesia relacionada com a borracha. Também nós temos que considerar a abertura dos novos bairros, a urbanização, o tratamento de lixo, a limpeza de ruas, a pavimentação, os grandes mercados. Não é um período que se constrói em palácios e igrejas. Antônio Lemos se inspirava muito em Buenos Aires e também tinha, obviamente, o grande modelo do período era Paris do Haussmann, né? Ele cria essa postura de nós termos uma cidade urbanizada e também cria os parques e as praças, que até então as praças não eram uns locais como nós conhecemos hoje, com toda a estrutura, com todo o encaminhamento, a maneira também como as praças são ornamentadas, os coretos, os quiosques, todos que tem nas praças, toda a decoração que a gente vê nas praças, nas grandes praças de Belém, na área central, é derivada desse período. E aí entra também a construção dos monumentos, né, que também vão enriquecendo essas áreas abertas. Quando nós pensamos na Praça da República, na Praça Batista Campos, nos grandes processos de transformação urbana de Belém, a gente não tem como ligar Antônio Lemos. Belém é uma cidade quente, está praticamente na linha do Equador, comparável, né, com áreas muito quentes do planeta. O Lemos tinha noção disso, os intelectuais da época. Era uma obsessão a arborização urbana. A arborização se dá pelo momento muito específico, né? Então você tem uma população que está comprando roupas europeias, que são roupas escuras, são roupas grossas, muito calorentas, numa cidade que bate 35 graus Celsius à tarde. Então, uma atividade que existia, chamada de footing, ou seja, passear nas praças, seria improvável se você não tivesse sombras. Daí a decisão do plantio das mangueiras. É também uma postura do governo Lemos no sentido de ter essa melhoria, né, visual e climática. As árvores eram consideradas chamado o refrigério dos paraenses. Em 1897, se você for ler os atos e leis do governo,
você vai identificar o pedido de 2.000 mudas de mangueiras para que faça o processo de embelezamento das praças e ruas de Belém. Um ano depois, em 1898, você consegue perceber de novo o pedido de mais 2.000 mudas de mangueiras. Quem poderia dizer que na Praça da República nós tínhamos árvores de taperebá? É impensável, mas isso foi substituído por desejo do Lemos. Os famosos túneis de mangueira, que eram corredores, são corredores, né? Corredores verdes, era justamente para as pessoas passeassem naquele espaço, caminhassem pela rua, e a gente sabe disso, né? O trajeto do Círio de Nazaré, você andar ali pelo centro, por Nazaré, é totalmente diferente de você andar numa avenida que não tem árvores. Belém foi uma espécie de laboratório para essa plantação urbana. E o Lemos apoiou muito essa plantação de mangueiras, né? Ele viu mangueiras pequenas se transformarem em mangueiras grandes no seu próprio governo. Ela se adaptou completamente. Hoje elas são tombadas, né, pelo patrimônio histórico da cidade. Estão até hoje virando marca da cidade, com uma necessidade que a gente preserve elas também. O Antônio Lemos tem um processo bastante longo diante da Intendência de Belém. Vai de 1897 até 1911. E esse final de governo dele já é marcado por uma condição econômica um pouco diferente do início do século XX. Os 10 anos modificaram bastante. Então a borracha ela foi muito impactada com esse movimento político e econômico que ocorreu na virada do século XIX. E nós perdemos muito. E revela aquela gastança que teve na virada do século. Por isso ele foi muito acusado na época de ter emprestado muito dinheiro e ter endividado. Foi chamado de corrupto, muito. Não necessariamente por ter roubado dinheiro, mas por ter beneficiado seus partidários, né? o seu próprio grupo político, através dessas concessões. Então, se tem pouco dinheiro, nós estamos em crise financeira, aqueles empréstimos soaram ou foram vistos ou foram usados pelos seus opositores como corrupção. E a sua própria gestão acabou sendo, digamos, marcado por um processo de crítica mais forte pelos seus adversários políticos, né? Lauristas e lemistas, nesse período, dividiam o poder. E o resultado dessa divisão é uma condição muito ruim para o Antônio Lemos, aquele que foi o grande mecenas, aquele que foi o grande César da política paraense, passa a ser visto como um homem decrépito que precisa ser retirado, inclusive, de Belém. O final do governo teve esse momento triste, ele foi praticamente expulso, escorraçado da sua própria casa. A casa foi invadida. Incendiada, tal qual a província do Pará. O imaginário sobre a retirada do Antônio Lemos também povoa a cabeça das pessoas até hoje. Para achincalhar a visão que você tem sobre o Antônio Lemos, falaram que ele foi retirado de pijamas, que ele foi espancado. Ele acaba vivendo um exílio, né? Ele acaba saindo de Belém do Pará e vai até o Rio de Janeiro. E em 1913 ele acaba falecendo. O Lemos morreu já com idade, né, debilitado, mas certamente foi depressão, né? Hoje a gente pode dizer que a depressão, a situação pessoal, psíquica por que passou o Lemos no final da vida, foi o motivo da sua morte, né? Exílio, depressão, abandono, tristeza, morreu assim. Ele falece em 1913, né? A cidade de Belém passa por uma transformação muito negativa, que é a ausência de recursos para continuar as transformações. Mas em 1973 há um movimento em Belém do Pará para trasladar os restos mortais. E aí trazem Lemos de volta para o Palácio da Intendência, que é o Palácio Antônio Lemos, onde o corpo dele está depositado até hoje. A memória daquele que marcou a cidade, marcando o palácio onde ele governou.
A gente está trabalhando na restauração, parte de vidros, o piso. A equipe toda, né, ajuda a restaurar uma coisa que um patrimônio nosso. Antes de eu começar a trabalhar aqui, eu nunca tinha entrado no Palácio Antônio Lemos. Ninguém da minha família não conhecia o espaço ainda. Eu vim conhecer através do serviço que eu vim desempenhar aqui. Tu chegar e dizer, eu trabalhei ali, eu sei como foi feito, eu sei como foi revitalizado, eu conheço a história dali, é uma coisa muito bacana. Chegar e falar pro meu filho, pai, filho, eu trabalhei lá, e vamos lá que eu vou te mostrar um bocado de coisa que eu fiz lá. Eu vou trazer minha família aqui, vou fazer questão, para que eles vejam tudo que eu conheci aqui, né? Todos os espaços, porque através do meu trabalho eu conheço agora o Palácio Antônio Lemos com detalhes. Então, eu fico muito grata e feliz de estar participando desse momento histórico de um prédio tão importante para Belém.